amigos do Instituto Espírita de Educação de São Paulo. Nós temos uma encomenda complexa para hoje. A direção do Instituto nos incumbiu de fazer uma síntese, de falar, sobre o livro A Alma é Imortal. O autor desse livro é uma figura ilustre, na verdade, um contemporâneo de Allan Kardec, e suas obras, eu diria, são clássicas dentro da literatura espírita, porque elas deram, na verdade, uma continuidade à obra de Kardec e de uma forma, vamos assim dizer, mais científica, somando as observações e todo o conteúdo da codificação kardeciana, as observações, os registros da época de pesquisas já relacionadas com fenômenos espíritas. Então o livro A Alma é Imortal é de autoria de Gabriel Delany, aliás, François-Marie Gabriel Delany. O pai de Gabriel Delany, Alexandre Delany, era amicíssimo de Allan Kardec e praticamente vizinhos ali na passagem de Sainte-Anne, e dava toda a atenção, todo o apoio a Allan Kardec. Inclusive, o jovem, Gabriel Delany, ele nasceu um mês antes da publicação de O Livro dos Espíritos, e na sua infância ele aprendeu a conviver com aquele que seria um autêntico tio adotivo, Allan Kardec, e estava sempre, juntamente com seus pais, na presença do codificador desde a sua infância. E é interessante que Delany, o pai, Alexandre Delany, acompanhou o codificador Kardec até o final da existência, inclusive fez o discurso de saudação naquele momento do féretro de Allan Kardec. Gabriel Delany estudou engenharia e veio a se tornar depois um dos primeiros pesquisadores espíritas, utilizando métodos científicos da época para estudar fenômenos espíritas, e tudo aquilo que está relacionado com os fenômenos espíritas, e também a reencarnação. Então, a tarefa dele como um pesquisador no campo da mediunidade é realmente marcante. Ele fez estudos notáveis relacionando problemas da mente e do corpo e levantando a hipótese da existência do espírito, em consequência do estudo dessas relações. Mas ele também, ainda praticamente jovem e continuando a se manter ligado com os seguidores de Allan Kardec e com a viúva, Amélie Boudet, ele veio a fundar, no mês de dezembro do ano de 1882, a União Espírita Francesa, contando também com a participação de Leon Denis e da própria viúva Amélie Boudet, que desencarnou pouco mais de um mês depois da fundação dessa União Espírita Francesa. Ele teve então um papel destacado, porque essa união criou um novo jornal, que se chamou Le Spiritisme, e ele era um dos articulistas constantes desse jornal editado ali em Paris. E ao lado de Leon Denis, que tem uma vertente assim mais filosófica, ele foi um dos grandes divulgadores das ideias espíritas no final do século XIX e nos primeiros 20 anos do século XX. Inclusive ele fez conferências espíritas por vários países da Europa e até a palestra de abertura do primeiro Congresso Espírita e Espiritualista, que aconteceu no ano de 1890. Mas ele, compreendendo e se preocupando sempre com a visão experimental relacionada com a mediunidade, ele centrou os esforços dele na questão do perispírito
Então, o perispírito estava no centro das atenções de todos os estudos, né, feitos por Gabriel Delany, porque ele passou, inclusive, a fazer uma distinção entre mediunidade, quando a pessoa ela se faz um meio, daí a palavra mediunidade, medium, do latim meio, meio entre os espíritos desencarnados, ele servindo de meio para contato com os espíritos encarnados. No caso do animismo, não é bem assim. No caso do animismo, é o próprio encarnado que, dando vazão a um potencial como ser espiritual que é, e que entra em contato com realidades incorpóreas, né? Então são manifestações da própria alma, que também foram muito bem estudadas por Gabriel Delany. Ele veio a trabalhar junto e fez pesquisas junto com Charles Richet, famoso médico especialista em fisiologia, e que foi inclusive um prêmio Nobel, né, de medicina, e que foi um dos fundadores da chamada metapsíquica, que se destacou entre aqueles pesquisadores espíritas do final do século XIX, não necessariamente espíritas, mas interessado nessa temática. E Charles Richet vinha estudando, né, seguidamente esses fenômenos. Ele não era espírita. E ele convidou, e Gabriel Delany participou com ele na Vila Carme, né, em Argel, que era uma colônia francesa, né, Argélia, a capital Argel, uma colônia francesa, e de pesquisas com uma médium de materialização bastante conhecida na época, Marthe Berrault, que era também conhecida como Eva Carrier. E é interessante, né, que essas pesquisas feitas por Gabriel Delany, juntamente com Charles Richet e outros, quer dizer, comprovaram, né, manifestações dessa médium, fenômenos de materialização, portanto, fenômenos de efeitos físicos. E assim, ele, em 1904, Gabriel Delany, ele divulgou já algum desses estudos com essa médium, conhecida como Eva C. ou Eva Carrier, cujo nome de batismo seria Marthe Berrault. Em 1896, Gabriel Delany fundou uma revista científica. Agora já não era uma revista espírita especificamente, mas uma revista científica e moral do espiritismo. Então ele acrescentava o viés científico. E que por muitos anos veiculou muitos artigos científicos e filosóficos sobre os temas espíritas. Então, essas características de Gabriel Delany são marcantes no final do século XIX e início do século XX. Pois bem, nós sempre tivemos muito interesse por Gabriel Delany, e muitas vezes que estivemos em Paris, procuramos ter informações do que restava do trabalho de Gabriel Delany, e estivemos também visitando mais de uma vez o cemitério do Père Lachaise, onde está o túmulo de Kardec, e ali próximo está o túmulo da família Delany. E lá está escrito uma homenagem ao nosso bom Delany, né? Então vejam o conceito, né, que Gabriel Delany tinha entre os espíritas franceses quando ele desencarnou no ano de 1926. Então esse livro, A Alma é Imortal, ele brota, ele emerge, né, de todo esse bom senso de observar fatos, as precauções de Gabriel Delany, e sempre procurando compreender a mediunidade e a ação dos espíritos, ou as ações dos próprios espíritos encarnados também, que é o caso do animismo. Então, Gabriel Delany, sem dúvida nenhuma, é um dos vultos históricos exponenciais do espiritismo daquela época. E ele relata casos, nesse livro A Alma é Imortal, extraordinários, e analisando sempre com o raciocínio científico da época, né? E ele conclui
que é verdade, se mostrando na sua prova que ele encontra, nas evidências, vamos assim dizer, que ele encontra, da autenticidade de médiuns e dos fenômenos, e chega à conclusão: sim, nós temos uma alma imortal, que é independente do corpo, não é? E as vidas sucessivas são, na realidade, um fato incontestável. Então ele parte também para uma outra vertente, que é o estudo das reencarnações. E aliás, ele tem um livro, né, sobre reencarnação, que é marcante também o seu conteúdo. E tudo isso não é uma mera especulação filosófica que ele fazia, ele reunia fatos das observações deles e fatos publicados, né, relatados por cientistas da época. E nós citamos um dos grandes expoentes, Charles Richet. Então ele reproduziu milhares de fenômenos, sempre com um rigor de pesquisador, um rigor de um autêntico cientista, e foi essa a formação que ele procurou, né, na sua existência. Ele reuniu um grande acervo de informações sobre fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos. Então, compulsando também as revistas, né, que existiam na época, os relatos, as publicações, os livros e tudo aquilo que ele veio até conhecer pessoalmente. E ele se destacou, inclusive, no estudo das materializações e das chamadas aparições. Então tudo isso aparece nesse livro, A Alma é Imortal, mas aparece citando fatos. Ele não está desenvolvendo uma mera teoria ou aspectos filosóficos, não, ele está citando fatos dele e de relatos de cientistas da época. E ele chegou então a escrever, e nesse livro, A Alma é Imortal, que é chegada a hora da ciência se unir à revelação para promover a transformação da humanidade. O que significa isso? Que a certeza, a convicção da imortalidade da alma, com base nas provas, nas experimentações, daria um grande reforço, não é, para nós nos pensarmos, nos revermos perante a vida, perante o mundo, considerando que nós somos seres imortais. Então é realmente uma conclusão de muita repercussão, de muito significado para nós espíritas. E ele chega também a dizer, aliás, a escrever, né, no livro A Alma é Imortal, que o Espiritismo projeta luz sobre esse problema da natureza da alma, fazendo com que a certeza advinda da experimentação interviesse ou fortalecesse algumas ideias filosóficas, isto é, uma ciência que, como um instrumento, né, de pesquisa, um intermediário de pesquisa, que empregava o senso íntimo apenas. Então ele facultou que o espírito, ou as visões, ou informações, ou especulações que nós temos sobre a existência do espírito, fossem vistas então de uma forma efetiva, de uma forma mais concreta. Então vejo o valor de Gabriel Delany, né? E que isso está muito expresso nesse livro intitulado A Alma é Imortal. E nós gostaríamos inclusive de dizer que com os avanços da medicina, né, depois daquela fase que começou também a se desenvolver na época de Delany, de Freud, depois de Jung e depois de outros psiquistas, psicanalistas, psicólogos, etc., fazendo uma relação entre estados de psiquismo com o organismo, né? Então ele já pensava nisso, já escrevia sobre isso. Então ele fazia referência, inclusive, já naquela época, então nos primeiros 20 anos do século XX, imagina, ele fazendo referência aos progressos da chamada psicologia fisiológica, que estava dando, vamos assim dizer, uns primeiros passos, né? E que ele firma então uma relação, uma íntima
dependência entre vida psíquica, as nossas condições orgânicas e as manifestações. Então, ele passa a afirmar que a todo estado de alma corresponde uma modificação molecular da substância cerebral e reciprocamente. Então, vejam, um mecanismo de interação. Hoje se fala isso claramente em detalhes, né? Nos vários ramos da chamada medicina psicossomática, né? Em várias áreas da saúde mental, inclusive. Então vejam, nesse livro ele lançava já algumas bases, alguns conceitos que eram predecessores, pioneiros para muita coisa que hoje está se consagrando, né, na área da saúde mental e do melhor conhecimento da relação entre psiquismo e organismo. Para Gabriel Delany, então, a chamada ciência espírita, ela se apresenta então para um meio intermediário, para preencher essa lacuna, né? Provando que a alma, o espírito, não é uma entidade assim ideal, imaginária, né? Uma substância imaterial, sem extensão, mas ele dizia, ela é provida de um corpo sutil, um tipo de matéria, não é? Onde se registram esses fenômenos da vida mental e que Kardec deu o nome de perispírito. Então ele bate sempre nessa tecla da existência do perispírito. E é importante, então, vejam que essas ideias pioneiras, marcantes, desenvolvidas por Gabriel Delany no seu livro A Alma é Imortal, são interessantíssimos. Então ele resume nesse livro, por exemplo, as questões do estudo da alma relacionados com o magnetismo, né? Que na época se falava muito do magnetismo, e desde o século XIX. E aí ele estuda casos como a vidente de Prévost, que foi famosa também na passagem do século XIX, as correspondências entre Deleuze e outros estudiosos que tratavam das mesmas questões sobre relação entre alma e corpo. Fala que os espíritos têm um corpo, que ou seja, é o perispírito. Fala das afirmações, inclusive advindas dos estudos sobre os sonâmbulos, né? Os trazimentos de objetos, fenômenos, portanto, de efeitos físicos, muitos outros testemunhos que ele foi aquilatando ali, juntando tudo para montar o seu livro. Ou seja, ele trouxe as primeiras demonstrações positivas, né, na linha da imortalidade da alma. Mas ele traz também os testemunhos nesse livro dos médiuns e dos espíritos que falam a favor da existência de um espírito e de um perispírito. Então, são os casos de desprendimento da alma, né? Da visão espiritual, a visão de bicorporeidade, né? Casos que tem famosos, né? Tanto na história da igreja como também no do espiritismo. Os casos de deslocamento de objetos, fenômenos, portanto, de efeitos físicos, né? Retratos feitos de entidades espirituais e considerações sobre as formas, né, que os espíritos se apresentam e por que eles apresentam determinadas formas, obviamente, para facilitar a identificação deles. É interessante que quando ele fala sobre o desdobramento do ser humano, e utiliza, sem dúvida nenhuma, do raciocínio e da hipótese, para ele a certeza da existência do perispírito, ele conta casos desde a famosa Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que foi fundado por também um cientista prêmio Nobel, William Crookes, né? Lá em Londres, na Inglaterra. E aí ele conta casos de aparição espontânea, de aparição múltiplas de espíritos, de desdobramento, né, do nosso espírito enquanto nós estamos dormindo ou no estado de sonolência,
da aparição tangível, materialização de entidades espirituais, e cita até casos históricos da Igreja Católica, como do Santo Afonso de Ligório. Ele parte assim então para o estudo desse corpo fluídico, ou corpo dos espíritos, que é o perispírito, esse elemento intermediário plástico entre espírito e corpo. E aí ele registra, com base nisso, nessa ideia, nessa proposta, os fatos que acontecem de aparição de índios, né? Aparição de parentes, aparição de vários espíritos que são identificados e que vinham fatos e relatos de vários continentes, inclusive das Américas. Sobre o desprendimento da alma e esses estudos experimentais, ele chega a falar das fotografias dos duplos, ou fotografias dos espíritos, e que elas começaram a ser feitas exatamente no final do século XIX e tiveram também um certo desenvolvimento no século XX. E esses casos, eles foram registrados em vários livros. Inclusive nós tivemos uma oportunidade, uma coincidência muito grande no ano de 2005, nós estávamos em Nova York numa atividade espírita e no museu, no Metropolitan, estava ocorrendo uma exposição de fotografia dos espíritos, vejam, promovida por uma entidade ligada a uma universidade americana e que publicaram um volume, né, num papel couché, editora acadêmica, sobre fotografia dos espíritos, as histórias, os registros, e lá aparece casos, né, atribuídos a pesquisas feitas por Gabriel Delany, justamente com aquela médium que nós citamos, a Eva C. Mas também, naquela exposição e no livro, foram colocados ali também que havia também fraudes. Então eles separam aquilo que era autêntico e aquilo que era fraude, tanto na exposição como no livro. E depois nós viemos a saber que essa mesma exposição também foi levada a efeito em Paris, e lá foi lançado uma tradução desse livro, que nós temos inclusive, né, para o francês. E Gabriel Delany é um dos personagens, né, citados como um dos pesquisadores relacionados com os primeiros estudos de fotografias e de moldagens de espíritos materializados, né? Aqui no Brasil nós tivemos, né, médiuns como o Peixotinho. Aqui em São Paulo nós tivemos médiuns marcantes também e outros, né, relacionados com esses tipos de manifestação. Então a verdade é que Gabriel Delany, nesse livro A Alma é Imortal, ele reuniu muitas pesquisas dele e relatadas por outros estudiosos de várias partes do mundo, e ele chega à conclusão que se nós formos estudar objetivamente fora do organismo humano durante as aparições, os espíritos que se materializam, que se tornam tangíveis, são tão materiais quanto o corpo físico. Então são fenômenos que mostram características, né, especiais e que aparecem nos fenômenos chamados de materialização. Então Gabriel Delany conclui que o Espiritismo nos leva a comprovar que a alma é sempre inseparável de uma certa substancialidade, de uma base material, mas com uma modalidade especial, que é o perispírito, e que ela é rarificada, né? E esse estado físico é que ele analisa e outros continuam a analisar até nossos dias. Então essa matéria ou perispírito possui formas variáveis segundo o grau de evolução do espírito. O caso mais comum e mais geral, vamos assim dizer, do ponto de vista geral, é o da alma conservar temporariamente após a morte do corpo o tipo que ele tinha enquanto organismo físico aqui na Terra. E isso se dá em função do perispírito. Então todas essas observações que nós estamos fazendo nos levam à conclusão de Gabriel Delany no livro Imortal.
O ser humano pode desdobrar-se em duas partes, o corpo e a alma. A alma separada do corpo lhe reproduz exatamente a sua imagem, e as nossas manifestações da alma anímicas independem do corpo físico. Vejam, portanto, que é um livro de extrema importância para nós lermos, estudarmos e absorvermos tantos registros de observações pessoais de pesquisas de Gabriel Delany e de contemporâneos dele. Nós deixamos então a todos vocês essa sugestão. Vamos estudar os clássicos do Espiritismo. Vamos estudar o livro A Alma é Imortal, de Gabriel Delany.